Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e nesse vídeo aqui agora, pessoal, nós vamos falar para você que quer utilizar o SETS Pro 2025. Primeira coisa, esse robô SETS Pro 2025 ele é gratuito para todos que quiserem utilizar. Basta você seguir os passos de instalação que está aqui na descrição do vídeo, ok? É muito importante isso. Outro ponto importante, pessoal, ele é um robô feito para ser otimizado. Então essa versão aqui do SETS Pro 2025 você pode otimizar ele para qualquer ativo que você quiser. E aqui eu vou ensinar alguns passos bem simples para que você possa ganhar um bom dinheiro toda semana de forma simples e prática. Mas vai depender de você tirar um tempinho aí no final de semana ou hoje, no dia que você achar melhor, para fazer uma otimização rápida, escolher um setup e deixar rodando esse setup nos próximos 10 dias até que você faça uma nova otimização, tá? Então vamos lá, pessoal. Um ponto importante. A minha sugestão aqui é que você utilize ativos que tenha mais volatilidade. Por exemplo, o SHA-USD é um ativo excelente, tá? Mas o SHA-USD ele é um ativo para você operar compra, não adianta você querer operar venda nele. Se você coloca um gráfico do SHA-USD no H4, você vai ver que é claro, tá? De forma clara você vai reparar que ele é um ativo tendencioso à alta. Não adianta você achar que ele é um ativo para você vender. Tanto que se você comparar o tamanho das quedas, que são em torno de 20, 25 mil pontos, contra o que ele vem dando de alta, você repara que ele é mais tendencioso à alta. Isso é claro, basta você olhar para o gráfico que você vai ver isso aqui de forma bem nítida, tá? Então o que eu quero mostrar para você aqui agora é como que você, simplesmente baixando o SETS Pro 2025 e ajustando alguns parâmetros, você consegue fazer uma otimização rápida para que você selecione um setup para você utilizar aí, tá bom? Então vamos lá, o link está aqui na descrição para você fazer as instalações. Vamos lá, eu vou clicar aqui em exibir testador de estratégia, tá? Isso é muito importante. Então nós vamos usar o examinador de estratégia do MetaTrader 5 para estar fazendo os ajustes necessários aqui, ok? E vamos lá. Então nós já estamos aqui com o examinador, tá? Eu vou vir aqui, ó, em primeira coisa eu venho aqui em parâmetros, eu venho aqui primeiro em visualização, ok? E aqui eu tenho o nosso robô SETS Pro instalado aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em parâmetros. Se você pegar esse robô e fazer a instalação dele, ele vai vir dessa forma para você, ó. Ele vai vir desse jeito aqui, ó, pré-definidos aqui, ó. Ele vai vir com as configurações de fábrica para você utilizar. Não é recomendado que você só arraste ele para o gráfico. Você não deve fazer isso, tá? O que você deve fazer é o que eu vou mostrar aqui neste vídeo para você aqui, tá bom? Então você vai fazer o que aqui agora, ó? Uma vez que você vem em parâmetros, você está com pré-definidos, você deve colocar o seu e-mail. Qual e-mail? O que você fez registro na instalação. E agora você precisa fazer algum ajuste. Eu vou fechar esse gráfico aqui, não vamos precisar dele, ok? E aqui agora nós precisamos ajustar alguns parâmetros para que você consiga fazer uma otimização utilizando somente compra no SHA-USD. Se você estiver usando em outro ativo, você verifica primeiro qual é a tendência principal daquele ativo e você vai configurar para a tendência que você quer negociar. Neste caso aqui agora, nós vamos usar o próprio modo padrão mesmo, tá? Eu vou tirar essa distância aqui, vou mudar ela para 0, porque eu não quero ter nenhuma distância antes de abertura da ordem inicial, que é o ciclo, né? Distância entre ciclo, deixo 0. Eu vou agora simplesmente aqui também, vai anotando isso aqui, ó. Eu vou alterar lote dinâmico, vou colocar verdadeiro, beleza? Vou colocar verdadeiro. E aqui, ó, em percentual, eu vou colocar 0 pontos, aqui, ó, vai ficar 301. Por quê? Porque eu vou considerar aqui um saldo de pelo menos 100 dólares cents, tá? 100 dólares cents. Quando você deposita 100 dólares cents, fica 10 mil dólares na plataforma. Então você precisa disso, tá? Então, ok. Posso usar em conta standard? Só se o seu saldo for maior. Se o seu saldo for pelo menos aí uns 2, 3 mil dólares, talvez você pode tentar fazer uma otimização dessa aqui, utilizando, né, no caso aqui, 3 mil dólares se fosse conta standard. No nosso caso aqui, eu quero que você utilize uma conta cents, tá bom?
Então tá aqui. Então tá aqui 100 dólares, ok? Vou colocar um time frame que seja H1 pelo menos, tá? E eu também recomendo que você possa fazer algum teste em M15 e M30. Mas aqui eu quero ver o resultado em H1, tá? E nós vamos testar de 2025 para cá. 1 de 1 de 2025 até a data atual aqui. Vamos colocar aqui, ó. Colocar até 10 do 5, não tem problema nenhum. E agora a gente volta lá nos parâmetros aqui, tá? Então, inicialmente, se eu colocar esse robô para rodar agora aqui no modo visual, presta atenção o que vai acontecer. Ele tá para comprar e vender, não é o que eu quero. E eu também preciso selecionar a opção que ele vai simplesmente abrir operações nas mudanças de candle. Por quê? Porque o SHA-USD ele é um ativo que se movimenta muito. Então eu não quero que ele abra operação dentro do candle. Eu quero que ele primeiro espere a vela fechar. Por quê? Porque as grandes movimentações acontecem dentro de um candle. Por exemplo, deu, 9h15 da manhã, 9h30 da manhã, 10 horas. Talvez, quando o mercado abre, por exemplo, 6 horas da manhã, são movimentos que o candle é muito forte e aquele movimento em si não é vantajoso para esse tipo de estratégia, que aí você teria que pensar uma estratégia já pensando em movimentos fortes, que não é o caso aqui agora. Então, por isso que nós vamos ter que tomar esse cuidado. Nós vamos usar inicialmente somente a abertura de preço, mas depois você vai testar no cada time, tá? Então, nós vamos fazer um teste inicial aqui, ó, só no visual para você ver que ele vai operar compra e venda. E eu quero mudar isso. Como que eu faço? Tá? São mudanças que nós vamos fazendo para você conseguir fazer o robô operar somente compra. Tá? Olha lá, ele está comprando e vendendo. Eu não quero ficar isso aqui. Por quê? Porque eu quero somente comprar. Tá? Olha lá, ele está vendendo. Para que eu vou vender se o mercado está caindo? Né? Está subindo. O mercado está subindo, eu vou vender? Não, eu quero só comprar. Então aqui nesse caso ele está fazendo operações aí bem fortes. Não é que seja ruim, mas veja só, ó, mesmo comprando e vendendo no H1, ó, mesmo comprando e vendendo no H1, ele manteve uma lucratividade aqui, mas o drawdown foi muito alto. Então não é o que eu quero, tá? Lá, se você olhar, vamos aguardar ele terminar o teste dele aqui, demora um pouquinho até ele concluir. Ok, vou fechar essa tela aqui agora. E se você vier aqui no teste de volta, veja que ele dobrou o capital, mas o drawdown muito alto. Então você não quer isso. Você não quer esse tipo de negociação. Você quer um drawdown mais acessível. Tá? Então eu vou mostrar para você o seguinte, como que eu posso melhorar isso. Então a primeira coisa que você faz, ó, presta atenção, a primeira coisa que você faz, ainda não estou no processo de otimização, não estou. Eu estou simplesmente fazendo os ajustes básicos. O que eu faço? Eu venho aqui em visualização, parâmetros, né? Então eu vou o quê? Eu vou desligar a venda. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Céu habilitado? Eu vou desligar a opção de venda. Eu vou desligar a opção de venda, porque eu quero só comprar, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou rodar um teste aqui. Mesmo que o teste dê errado, tá? Não se preocupe, eu estou só ajustando o básico que eu preciso. Então eu venho aqui e desliguei a venda. Vamos lá. Eu venho em visual e você vai ver que agora ele vai só comprar, ele vai só fazer operações de compra, tá? E vamos aguardar um pouquinho aqui. Começou, olha lá, vamos aguardar. Ele está só comprando, ele não faz operação de venda aqui, mas tudo bem, tá? É isso que eu quero, somente operação de compra. Para quê? Para que daí a gente consiga fazer a otimização que eu quero, somente comprando, tá? Então isso aqui é uma configuração bem básica, só para a gente ver como que tá. Beleza, então ele fez uma configuração somente de compra, aí eu vou fechar isso aqui. Se a gente olhar aqui, ó, claro, o lucro foi menor? Sim, o lucro foi menor, mas o drawdown também. Então o lucro caiu para 4 mil aqui, que é menos da metade. Não tem problema, mas pelo menos eu já eliminei as vendas, ok? Próximo passo agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a preparar para fazer uma otimização somente comprando, tá? Então eu venho aqui, ó, presta atenção para você ver aqui, ó. Eu venho em visualização, beleza? Por enquanto. Não, eu posso clicar já em otimização agora, tá? Em otimização eu posso clicar já em otimização, olha lá, de novo, ó, otimização.
E agora sim, agora eu venho em parâmetros. Agora eu vou otimizar algumas coisas, mas antes eu vou o quê? Eu já desliguei a venda, beleza? Eu agora vou simplesmente passar essa parte aqui e vou vir aqui para baixo, ok? E eu quero uma otimização simples. Quando eu falo uma otimização simples, então significa que eu vou usar somente 2 níveis, tá? Eu vou usar só etapa 1 e etapa 2. Eu não vou usar a etapa 3 e nem a etapa 4, nem a 5 nem a 6. Eu quero algo mais simples para você. Então você vai fazer uma otimização somente de alguns parâmetros da etapa 1, que é esse aqui. Eu venho na etapa 1 aqui, marco esse parâmetro aqui, marquei, ok? Então eu vou colocar aqui, para começar com 100 pontos de distância, o incremento de 100 e até 1000, ok? Vou colocar o martingale aqui também, aqui, ó, fator incremento lote, eu vou colocar de 1.0, incremento de 0.10 até 1.6 mais ou menos, não precisa mais do que isso, tá? E quantidade de ordem, eu vou marcar isso aqui também, eu quero começar de 3, incremento de 1 até pelo menos umas 10 ordens aqui, tá? Então é isso aqui. Nessa etapa 1 nós fizemos isso. Eu vou otimizar só esses 3 parâmetros aqui, ó. Se precisar você dá uma pausadinha no vídeo para você fazer igual. Ó, distância, ordem, retração, etapa 1 fator incremento e etapa 1 max ordem trade, que é o quê? Quantidade de ordem em operação dentro dessa etapa 1 aqui, tá bom? Beleza. Agora eu vou configurar a etapa 2. Já na etapa 2 eu vou fazer algo diferente. Como eu vou usar somente 2 etapas, então eu vou prever que na etapa 2 eu posso andar aqui até 50 mil pontos aqui. Então eu vou aumentar para 50 mil pontos aqui, beleza? E vou vir aqui e otimizar etapa 2 aqui, de 100 em 100, com incremento de 100 em 100, até 1000 pontos também, tá? Não precisa mais do que isso não, ok? Vou pôr o fator incremento de 1.0 de 0.10 até 1.8, opa, 1.8. Se você quiser colocar 1.9 ou 2.0 também pode, tá? Eu vou mostrar para você, coloca 2.0 aqui, não tem problema não, tá? E o Max Trade aqui eu vou colocar incremento de 3, de 1 em 1, aqui eu preciso de mais, né? Aqui eu posso colocar de pelo menos umas 8, de 1 em 1 até 15, por exemplo, até 20 ordens, beleza? Então tá aqui, ó. Então eu configurei já o que eu quero aqui. Isso aqui é um exemplo que eu estou passando para você para que você possa fazer uma otimização aí mais rápida, tá? Então eu vou otimizar também a distância, a ordem e retração na etapa 2, o fator incremento lote na etapa 2 e o max trade na etapa 2. Agora eu vou pular isso tudo aqui, o 3, o 4, o 5, vou pular porque não me interessa, o 6 também. Vou passar tudo isso aqui também, não me interessa, não vou mexer nisso. E aqui, ó, negociações somente na abertura de novo candle. Ó, negociações somente de novo candle. Coloca o verdadeiro, beleza? Colocou verdadeiro? Ok, tá? Então agora você vai passar para o próximo passo aí, que seria o quê? Roda para baixo. Vamos otimizar o profit. Então eu venho aqui, ó, eu marquei o flagzinho. É importante, observa que tem uma flag aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, os parâmetros que eu estou otimizando tem uma flag. Então você marca ela, começa de 100, passa aqui de 20 em 20 pelo menos e vai até uns 500 pontos aqui, não tem problema, tá? Agora você também vai fazer o que? Você vai otimizar qual aqui? Eu posso otimizar esse aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já está ativo, não tem problema. E também eu posso otimizar esse aqui, ó. Esse aqui eu quero otimizar, que é de 50 em 50 pontos, de 10 em 10, tá vendo? Ó, começa com 50, o passo de 10 em 10 e eu vou até uns 300 pontos aqui, não tem problema, tá? E o ativar lote, ativar profit max já está marcado, verdadeiro. Total de ordem 2 e eu vou parametrizar isso aqui também, ó. Total profit max ordem, tá aqui, ó. Tá? Eu vou começar de 60, de 10 em 10 até, vou colocar aqui 500 pontos aqui, beleza. Feito isso, eu não vou mexer em mais nada, tá? Não vou mexer em mais nada porque o resto aqui, no máximo que eu faço é ativar o parcial. Quero ativar um parcial? Eu vou colocar o parcial aqui também ativo, ó, fechamento parcial ativo. Ativar fechamento parcial, rebaixamento 10% mesmo, pode deixar aqui. E profit, fechamento parcial, aí sim aqui, ó, eu posso colocar de 60, de 10 em 10
até uns 150. Pronto. Isso são os parâmetros que eu vou otimizar. E eu quero mostrar para você que com apenas esses parâmetros aqui, você já consegue ter resultados diferenciados. Você vem aqui novamente em geral, otimização, e agora você clica em iniciar o teste. E aí a gente aguarda o resultado para você ver a performance e os resultados que ele vai gerar para você de backtest otimizado aqui. Tá bom? Vou pausar o vídeo um pouquinho aqui para não ficar muito longo e já eu volto para mostrar para você aqui, tá bom? Bem, estou de volta aqui. Já temos algumas otimizações aqui para você dar uma olhada aqui, tá? Presta atenção. Então agora o que você faz? Tá? A minha recomendação para você é que você busque um setup que seja compatível com o saldo que você começou, né? Porque aqui ele vai te trazer um resultado dos mais conservadores até os mais arrojados. Então você pode ordenar por lucro aqui para dar uma olhada como é que está o lucro, tá? E você vai dar uma olhada em todos esses detalhes para ver o que enquadra para você. Aqui eu fiz um teste do início do ano até a data atual. Então são 4 meses completos. O teste ainda não acabou, processou somente 1.558 testes aqui. Tá? E se você observar bem, os resultados são muito bons. Claro que você pode vir aqui e clicar em filtro, remove as perdas e também remove, claro, as transações erradas, tudo. Então você vai dando limpo aqui e também rebaixamento maior do que 50%. E aí você vai ter, claro, um leque de opções aqui que você pode estar optando e escolhendo para utilizar. Muito importante, tá? Muito importante. Isso aqui foi um backtest básico para você. Estou falando para você que não sabe por onde começar, tá? O que eu quero mostrar para você é que isso que nós fizemos aqui agora é uma simples otimização que você gastaria aí pouco mais de 40 minutos para chegar até onde nós chegamos aqui, tá? Para colocar um robô para começar logo de início. Claro que você precisa esperar o teste concluir. Ainda vai mais umas 3 ou 4 horas aqui de teste. Para quê? Para que você possa escolher um setup. E é muito importante também, tá? Isso aqui não é um robô milagreiro, isso aqui não faz milagre. Isso aqui é um robô que ele vai respeitar o seu saldo inicial, vai respeitar o mercado, vai respeitar o período que você está testando e ele vai te apontar resultados aqui, desde mais conservadores até resultados mais expressivos. Então isso é importante você entender. Claro que você também pode ordenar por maior índice Sharpe, por fator de risco, por percentual de rebaixamento e tudo mais. E aqui ele vai te mostrando o que é mais viável para você. Você tem resultados que varia de drawdown de 12% até drawdown que vai a 49%. Estou falando para você que busca algo para você toda semana estar fazendo uma otimização, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para você é uma forma que você pode otimizar toda semana. E claro, vou parar o teste aqui agora, porque o ideal é você concluir o teste, tá? E a etapa muito importante é o processo de escolha do setup, tá? Primeira coisa, você vai colocar um saldo que você pode estar utilizando sem preocupação. Não adianta você colocar aqui um saldo que você não pode nem sequer perder algum valor dele. Você precisa colocar um saldo que, caso aconteça uma perda, isso seja nada para você. Então eu coloquei $100 para você começar. E agora você vai fazer o que? Você vai pensar o que é prioridade para você. Em cima desses $100, qual é o drawdown que você aceita? Que tipo de lucro que você busca? Você quer algo mais agressivo? Você quer algo mais conservador? Lembre que os resultados aqui foram testados em apenas 4 meses. Você pode fazer esse tipo de teste de 1 ano, 2 anos? Pode, você pode testar da forma que quiser. Inclusive tem um vídeo aqui que tem um setup até mais agressivo, tá? E outro detalhe também, tá? Eu não setei para você, mas você também pode fazer uma otimização, tá? Depois que você fizer a otimização, você pode fazer uma otimização também setando isso aqui, ó. No nosso caso está desligado. Você pode também permitir ordem tendência, ou no primeiro nível ou no segundo nível. Tá vendo que está falso aqui, ó? Permitir ordem de tendência, ó, permitir ordem de tendência falso e permitir ordem de tendência está falso. Você também pode otimizar, por exemplo, a partir do segundo nível aqui, que seria a segunda etapa, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, porque o objetivo é mostrar para você que você pode sim
gerar um setup de forma simples, fácil e objetiva. E qual setup você escolheria aqui? Você chegou no drawdown que você está disposto a arriscar? Sim, cheguei. Eu quero um drawdown até, por exemplo, 30%. Então aí você vai vir aqui, ó. Você vai ver um tipo de lucro. Primeira coisa, ordena pelo lucro e vê qual é o tamanho do lucro que ele chegou a gerar para você. Então aqui nós temos lucro que vai de 240%, 200%, 190%, 170%. Tá vendo? Tem vários tipos de lucro, mas o drawdown aumenta. É importante você ficar atento a isso, tá? Mas uma vantagem você já tem, que você está operando a favor da tendência principal. E a tendência principal neste momento é de alta. Se você pegar o SHA-USD aqui, é claramente uma tendência de alta, tá? Então você está aproveitando o momento para fazer operações de compra, tá bom? Então isso é uma vantagem para você, que se você colocar aqui no diário, você vai ver claramente que a tendência é de alta. E uma vez que você já está a favor da tendência principal, a chance de retorno para você é muito maior do que de perda, tá? Isso é um ponto positivo. E agora, claro, você tem que escolher o setup. Vamos fazer um teste básico aqui, dando 2 cliques aqui, ó, 33% de drawdown. Vamos ver o que ele vai fazer aqui para a gente aqui. Vamos aguardar, está gerando. Vamos ver se ele vai dar drawdown alto ou não. Vamos aguardar. Pelo gráfico ele não chegou a dar um drawdown alto não, tá? Chegou a dar um drawdown aceitável aqui. Claro que a gente precisa acompanhar e ver. Vamos ver aqui. 33, manteve um drawdown de 33, tá vendo? Mas ele chegou a dar $200 de lucro. É um setup que eu usaria? Sim, porque 33% de rebaixamento para um drawdown 2 vezes maior do que, é um setup legal sim. Supondo que eu queira esse setup, como que eu faço? Eu venho aqui em parâmetros de entrada, clico, botão direito, salvar. Quando eu clico em salvar, é importante você salvar esse setup aqui. Então eu vou salvar ele aqui, vou salvar ele aqui como setup SHA-USD 060525 H1, tá? Então esse é o setup que eu salvei aqui. Fiz isso, eu posso simplesmente fazer um teste único no a cada tick, tá? Eu tenho que validar isso. Então eu rodo aqui, ó, teste único a cada tick. E eu clico em iniciar. Para quê? Para validar se esse setup que eu escolhi é legal. Pense que eu só fiz um teste em um setup. Você tem um leque de opções para você testar aqui, tá? E aí você tem que testar e ver o que fica melhor para você. O que nós fizemos aqui? Olhamos a tendência principal do gráfico, otimizamos um setup básico, porque o mercado está de alta, então não adianta você vender, você tem que comprar, tá? E o lucro é aquilo, é um lucro de 200% em cima do saldo inicial, que pode ou não acontecer num período de 3 meses ou 4 meses, ou não acontecer, pode ser que o lucro seja menor, porque lucro passado não é garantia de lucro futuro, mas por ser um robô que não está utilizando filtro e sim utilizando o modo padrão, pode ser um setup muito bacana para você utilizar aí na sua conta, tá bom? Então fica essa dica para você aí, tá? Olha lá, tá gerando, vamos deixar rodar para você ver. Demora um pouquinho. O importante é isso, que ele funcione no a cada tick, tá? Lembrando que o a cada tick demora um pouquinho mais mesmo, por quê? Porque você está verificando cada tick ali, mesmo que ele use somente a abertura de preço, o robô, claro, ele segue o gráfico real que estava acontecendo. Ah, e outra coisa, otimizem uma conta real, tá? Usamos conta real para otimização. Eu vou ativar esse setup aqui agora e amanhã a gente vê o lucro que ele deu aqui nessa conta aqui, tá bom? Eu tenho um saldo nessa conta aqui, eu vou deixar ele rodando aqui
para ver o que ele vai acontecer, tá bom? Vamos deixar ele rodando. Time frame H1, que é um time frame seguro pra caramba. Beleza, 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 beleza. Então ele concluiu. Teste de volta manteve 33 a 34%, totalmente aceitável. E agora eu vou fazer o que? A instalação do robô aqui num gráfico real para a gente olhar aqui, tá bom? Então vamos clicar aqui em exibir navegador. Já estou com o meu robô aqui, ok? Vou fechar todos os gráficos, ok? Eu vou abrir um gráfico agora do SHA-USD no H1. Eu venho aqui, ó, janela do gráfico. Ele vem no M1, então você coloca no H1, ok? Agora eu vou pegar esse robô, vou arrastar ele aqui para o gráfico. E agora sim, eu vou ter que abrir a pasta onde está meu setup. Então eu venho aqui, ó, parâmetros, vou vir aqui abrir. E eu vou aqui, é esse aqui, ó, setup, deixa eu ver, não é esse não. Opa, pera aí. Deixa eu ver a data aqui de hoje, se tem algum aqui, só um minutinho. MQL5, Profiles, Tester, eu acho que está aqui. Aqui, achei, beleza. Vou pegar esse setup aqui, criado agora, beleza? Clique em abrir. Eu vou mudar só o Magic Number aqui, porque eu devo ter algum Magic, não sei se eu tenho Magic Number usando assim, mas eu vou colocar esse aqui, beleza? Feito isso, eu vejo em comuns aqui, permitir algo trade e clico em iniciar aqui. E na sequência, eu vou fazer o que agora? Eu vou clicar aqui em algo trade aqui, tá bom? Cliquei em algo trade e aí eu vou fechar essa tela aqui e tá aí, ó. Agora eu vou tirar esses gráficos aqui e aí a gente vai acompanhando aí, tá? Ele já tá até abrindo ordem aqui agora, ela acabou de abrir uma operação aqui de 0.04 comprada e vamos deixar ele trabalhar aí, tá? O saldo da conta aqui é 378 dólares, vamos deixar rodar aqui. E depois eu gravo um vídeo para vocês mostrando aí esse setup que nós escolhemos. É uma conta real, tá? Muito importante. E a gente acompanha aí no dia a dia aí, tá bom? Valeu, pessoal. Quero usar esse setup aqui pelo menos uma semana e depois eu otimizo ele de novo, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.